Olá, meu nome é Marina Vasconcelos. Eu sou Isabela Ribeiro e esse é o Nós no Divã. Nós estamos aqui hoje com a Luísa Susequinde, que ela é formada em Educação Artística na UFRJ, atua como professora de inglês para crianças de 0 a 6 anos, trabalha na Companhia de Teatro de Bonecos Papavento há 15 anos, além de dar aulas de perna de pau na Orquestra Voadora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e queria que você falasse um pouquinho do seu percurso de atuação com crianças. Bom, primeiro, muito obrigada a vocês pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Gosto muito do podcast de vocês. E sobre a minha trajetória, é engraçado que tem certas coisas que a gente não escolhe, né? Que elas escolhem a gente. Então, assim, desde muito nova eu comecei a trabalhar com criança. Eu ainda tinha 16 anos, eu era quase uma criança. E aí eu comecei a trabalhar na Companhia de Teatro de Bonecos Papavento. E lá é um teatro que ele é voltado para o público infantil, para essa primeira infância, né, que a gente chama, até os 6 anos. E aí dali eu fui percebendo assim que eu tinha uma relação de muito desejo em relação à educação. E aí eu tinha na minha cabeça que eu faria educação, eu não sabia exatamente o quê. E aí a minha veia artística sempre pulsou muito forte, então eu acabei estudando educação artística, né, na UFRJ, e quando eu me formei, surgiu essa oportunidade de trabalhar com a primeira infância também, dando aula de inglês, que era uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado, né? E, nossa, tem sido muito divertido, porque como as crianças são muito pequenas, né? Tudo que a gente ensina, a gente está sempre brincando. E para você brincar com a criança, você tem que se divertir também, né? Então, assim, são muitos jogos, muitas brincadeiras, muitas atividades manuais. Então, é bem divertido. E nesse momento, né, que a gente está passando da pandemia, tem sido muito falado, né, da necessidade aí de se reinventar, dessa construção que tem sido necessária também para a criança, né? Como é que está isso na sua prática? Olha, isso é engraçado, assim, porque ao longo dos primeiros meses da pandemia, e que a gente usava muito essa expressão de se reinventar, eu realmente achei que haveriam muitas mudanças no comportamento das pessoas e nas expectativas. Mas a sensação que eu tenho, ao final, não podemos dizer que estamos no final da pandemia, né? Que na verdade se está tudo igual, se não pior. Mas o comportamento das pessoas, assim, da sociedade de uma forma como um todo, né? Não digo que é o meu comportamento, ou da minha bolha, ou das pessoas perto de mim, mas assim, de uma grandíssima maioria, é um comportamento como se a pandemia realmente não existisse mais. E aí o que eu vejo é a volta aos antigos hábitos, entendeu? Tipo, a volta às aulas presenciais, e a volta ao teatro presencial e diversas coisas que tinham sido conquistadas em relação às possibilidades de se fazer as coisas online, eu vejo que elas vão se perdendo, que as pessoas realmente cansaram, né? Preferiram que isso realmente fosse uma fase ao invés de ser uma conquista de novas possibilidades. A gente teve a Isabela, né? Até há pouco tempo lançou o IGTV lá na nossa página falando sobre esse momento, né? Essa discussão, colocando a gente para pensar sobre esse retorno presencial das aulas, né, para as crianças, não com uma resposta pronta, mas trazendo alguns pontos de discussão mesmo, né? Sim, fiquei aqui pensando nisso que você estava falando, de uma conquista, porque de fato, né, a gente precisou se reinventar e conquistar novos espaços. Eu atendo crianças, estou atendendo ainda na modalidade online e é um desafio. Uma outra coisa aí que você disse que me chamou a atenção enfim, mas eu acho que é isso aí, a gente acabaria indo para um outro viés, né? Do quanto que as pessoas escolheram pensar a pandemia como uma fase.
A gente ouve, eu tenho escutado, pelo menos muito, né, de pessoas dizendo coisas do tipo, na época da pandemia, quando tinha pandemia, e isso que você falou, a pandemia está aí, né? Não sei se igual, pior, que aí tem pessoas dizendo várias coisas, mas está aí. E uma outra coisa também que me chamou a atenção, que eu fiquei aqui pensando, na verdade, é em relação até aos próprios atendimentos com criança, essa coisa do lúdico. Porque é isso, essa é a linguagem da criança, a gente precisa brincar, e o quanto que a gente precisa acessar a nossa criança ali para poder estar junto com essa criança brincando, né? É uma outra linguagem mesmo que se estabelece. E o quanto que às vezes isso parece que é até mal visto por alguns pais ou por outros profissionais da saúde, por exemplo, de pensar, né? Mas essa criança só brinca, essa criança vai no psicólogo e fica só brincando. E o quanto que o brincar é uma conquista para a criança, porque eu acabei já me deparando com crianças que às vezes tinham uma dificuldade muito grande de brincar. Você também percebe isso ou isso não aparece? Como que é para você? Na verdade, agora eu me dei conta de que a pergunta anterior eu não respondi exatamente, né? Realmente eu levei para um outro lado. Então, falando assim, sobre esse brincar e a reinvenção durante a pandemia, né? Tanto no teatro de bonecos quanto nas aulas de inglês, houveram diversas atividades online e todas justamente porque essa faixa etária, né? Ela necessita muito de que as coisas venham pelo lúdico, né, para elas serem conquistadas, mas também porque o online para elas é mais difícil do que qualquer outra faixa etária, né? Acho que assim, se para os velhinhos é difícil, imagina para as crianças pequenas, que na verdade eles entendem a tecnologia muito melhor do que a gente, mas eles não têm o tempo de concentração que a internet exige, né? Porque uma coisa é você estar em sala de aula e aí você faz uma brincadeira e a criança se distrai com um brinquedo e aí você volta para outra brincadeira ou repete e tal. Uma coisa é ter esse tipo de dinâmica no presencial e outra coisa é ter isso no online. Então, na verdade, no online, o que eu vi assim foi a gente se focando em atividades que fossem muito legais, muito gostosas, muito lúdicas e ao mesmo tempo mais curtas, para justamente conseguir prender a atenção da criança por aquele tempo sem que ela ficasse cansada. E aí tem sempre tem um truque, né, que não é exatamente um truque que a gente usa na criança, é sempre de fazer um conteúdo que seja específico para cada criança, né? Você planeja uma aula pensando em cada uma das crianças que vão estar ou que podem estar, porque o online também trouxe uma questão da ausência muito grande. Tipo assim, tinha muito mais faltosos numa aula online do que tem normalmente no presencial, do que tem a possibilidade de haver no presencial. Mas a gente planejava uma aula sempre pensando, fulaninho gosta muito de dinossauro, então vamos fazer uma música de rima que é sobre dinossauro. Aí tem a outra criança que tem um coelhinho de estimação. Então vamos fazer um jogo da memória de coelhinho e tal. Então, assim, as coisas sempre vão pela brincadeira e vão buscando o interesse da criança, porque é isso, é um público que é muito difícil, né? É difícil de você conquistar uma criança, porque eles são muito verdadeiros, eles não vão ficar numa coisa que eles não estão afim, mas ao mesmo tempo é um público que, justamente por conta disso, quando eles prestam atenção, quando eles engajam de verdade e a brincadeira flui e é muito divertido, né? E aí tem essa coisa que você falou, de, tipo, se divertir junto e, às vezes, ser julgado pelos outros adultos que você está se divertindo. Mas eu acho que, assim, eu experimento as duas coisas. Tanto tem adulto que te julga porque você está brincando mais do que a criança, quanto tem adulto que acha que é isso mesmo que tem que acontecer e pensa, às vezes até fala, né? Nossa, queria eu conseguir ter essa atenção e essa vontade de brincar que você tem, porque a gente perde muito isso, né? Quando a gente cresce e tem mil problemas e questões para resolver, a gente
tem dificuldade de se divertir, né, com as pequenas coisas, que as crianças só fazem isso. Então, às vezes, para um pai, para uma mãe, é difícil se conectar com o filho, porque são pensamentos muito diferentes e os pais têm dificuldade de estar ali no momento presente, né? Tem muito isso, assim, de estar no momento presente na brincadeira, de conseguir esquecer a conta que tem para pagar na hora de jogar um jogo da memória. Isso me faz pensar, né, o quanto a gente ouviu, né, ainda escuta, mas no início, de uma forma mais forte, os pais falando sobre, nossa, agora sim eu vou valorizar o professor, agora sim, entendendo, né, essa coisa da educação em casa, a dificuldade disso, de prender atenção, porque uma atividade para uma criança vai ser recebida de uma forma, pela outra, vai ser necessário essa imaginação também por parte de quem está ensinando, né? E aí, quem sabe, né? Fica aí essa valorização maior, não sei, porque a gente costuma esquecer as coisas rápido, né? Exatamente. E outro ponto também, falando ainda dos pais, agora eles poderem também vivenciar essa aula, né? Porque quando eu penso no atendimento das crianças, que a Isabela pôde fazer de forma mais recorrente e está fazendo, né? De forma mais recorrente. Olha, eu também já querendo falar que a pandemia está acabando. A gente cai nessa também. Queremos todos que acabe mesmo. Mas de também uma intervenção mais forte dos pais. Enquanto a gente no consultório já tinha todo esse trabalho dos pais poderem ficar fora da sala, né? Assim, isso é uma construção tanto para a criança quanto para a família, né? Ficar fora da sala em um momento e poder entrar para conversar em outro momento. Esse espaço da criança realmente, né? Agora, como que fica isso dentro de casa, né? Acho que vocês duas tiveram bastante essa experiência do contato mais próximo dos pais e o quanto isso pode ser difícil, trabalhoso também, né? Até esse contato mais próximo com a casa, porque a criança, não sei se acontecesse com você, né? Mas comigo aconteceu algumas vezes, da criança pegar o celular, na grande maioria das vezes, e sair mostrando a casa toda, sair mostrando tudo, o bichinho de estimação que tem, o joguinho novo que comprou. Criou ali um outro contato, né? E também percebo isso que você disse, né? Essas crianças, sobretudo as mais novinhas, é muito mais difícil de sustentar o online. E de um modo geral, estamos cansados, né? Já tem um ano que começou essa vida online e já está muito tempo da gente sustentar esse espaço. E o quanto que as crianças estão tendo essa dificuldade mesmo de quero ir para aula, quero ir para a escola, quero estar com os meus amiguinhos, quero sair, né, para a vida, para fazer outras coisas. A gente já falou aqui em alguns episódios do quanto que a arte possibilita nós adultos a sustentar as coisas que vão acontecendo, né? E do quanto que a criança precisa do brincar para isso, para sustentar essas dificuldades. E o seu trabalho nesse sentido é brilhante, né? Porque possibilita a criança a brincar, a se expressar, a estar no mundo, a pensar, né? A fazer coisas diante de tudo isso que vem acontecendo. As crianças vivem no mesmo mundo que a gente, né? Elas também estão sendo atravessadas por isso. Exatamente. Na verdade, para mim, assim, no meu ponto de vista específico, eu super aproveitei isso, assim, a coisa da presença dos pais, porque às vezes, para um conteúdo de aula e tal, a ausência dos pais, às vezes, ela é ruim, porque o que a gente quer mais é que porque no meu caso eu dou aula de inglês, né? Então, o que eu quero mesmo é que os pais prolonguem a aula que eu dou, que eles tragam esse conteúdo de forma que não é exatamente um conteúdo, mas que de forma lúdica, claro, para dentro do espaço da casa, para a criança parar de diferenciar. Entrei aqui na aula da Miss Luísa, então agora vou começar a falar inglês. Tipo, não, inglês é para a vida. E isso só vai ser firmado se eles associarem os pais também a essa língua, né? Claro, às vezes os pais não falam inglês, mas assim, tem vários pais dos meus alunos que falam inglês e que precisam
podem, né, vir a construir esse hábito dentro de casa. E teve uma experiência que eu tive que foi muito bacana, que foi assim, eu já voltei a dar aula presencial, né? Eu não estou mais dando aula online, infelizmente. E aí, um aluno meu, ao longo da pandemia, ele está dentro do espectro autista. E ao longo da pandemia, ele teve aula particular comigo, porque ele não conseguia participar das aulas com os outros amigos, ele não se sentia confortável, e ele gosta muito da aula de inglês, ele fica muito à vontade. Então, fizeram essa solicitação para que ele tivesse aula particular, e a escola topou, o curso que eu dou aula topou, e foi super legal. E a aula dele era muito engraçada, porque era a aula inteira ele me mostrando a casa dele, me mostrando todos os brinquedos dele. Eu conheço todos os brinquedos dele. E era um desafio para mim fazer com que aquela aula que tinha esse formato e que eu entendia que aquela rotina era importante para ele, que aquela oportunidade era muito boa para ele, porque ele estava sempre muito animado. Então, o meu desafio era fazer com que isso fosse uma oportunidade para ele praticar a língua, né? Não só eu fazendo perguntas, mas ele respondendo. Então, assim, tive que buscar formas de brincadeiras, de estímulo, para que ele praticasse a língua, que inclusive ele tem muita facilidade, assim, é muito bacana. E aí agora eu estou experienciando o contrário, tipo, a gente voltou a ter aula presencial, ele voltou para a escola, e aí, na aula, ele fala muito pouco, ele interage muito pouco. Ele é aquela criança que ele só vai dar a resposta se ninguém mais der, entendeu? Tipo assim, what color is this? Aí ninguém responde, ninguém sabe. Aí, de repente, ele solta um purple. Tipo aquele, olhando pro chão, assim. É muito bonitinho, porque realmente ele sabe todo o conteúdo, mas a coisa do social, né, realmente é um desafio. Então, essa coisa do estar dentro da casa das crianças teve o seu lado positivo, assim, na minha experiência. Mas, ao contrário, por exemplo, a minha cunhada estava me contando essa semana que, ao longo da pandemia, ela descobriu que uma das professoras da escola dos filhos dela, que é professora de inglês, não era muito boa. Os pais, no grupo de pais, foram conversando e falaram assim, mas eu vi um erro num exercício que estava escrito com a concordância, nananã. E aí eles foram falando e falaram assim, bom, acho que tem alguma questão aí e que eles nunca teriam percebido se não fosse a questão da aula online. E aí as crianças agora mudaram de escola por outras razões e estão amando as aulas online da nova professora. A anterior eles não gostavam tanto, agora eles estão amando. Então tem essa proximidade, assim, pelo menos para a aula, eu achei, nas minhas experiências, assim, positiva, né? De realmente os pais estarem presentes, estarem percebendo, estarem participando. Acredito que dentro do atendimento a coisa realmente fique mais invasiva. Sim, às vezes um pouco mais invasivo, mas isso acaba sendo mais um elemento ali para o manejo do atendimento. Mas, por outro lado, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer outras pessoas da família, ou de ter mais facilidade desse encontro com os pais, sobretudo as pessoas que têm uma carga horária de trabalho delicada. Então, assim, o online tem sim aí algumas vantagens, né? Acho que tem muitos elementos, né, que envolveram e de diferentes formas, né? É um ano aí grande, um ano longo, que, né, como você disse no início, a gente falava muito de se reinventar, e algumas coisas foram possíveis ser reinventadas, né, trazendo angústias e quando a gente fala isso dos pais também, né, de angústia de poder também estar dentro dessa sala de aula, né, ver se a professora avaliar ou não a professora. Então, vários elementos que esse ano foram trazendo de diferente, né, para essa experiência. Mas reforçando também isso que a Isabela até apontou que a gente já falou em outros momentos, mas da importância da arte, né, que vai para além de uma questão aí do aprendizado,
tanto para a gente quanto para as crianças, né? Quanto mais, sempre, mas quanto mais num ano desse. Então, acho que você passa aí por todos esses momentos, né, para a criança. Com quem quiser conhecer mais também o trabalho da Luísa, a gente vai deixar os contatos aí no nosso Instagram. A gente precisa encerrar, acho que tem muito tema que a gente poderia falar, mas por hoje a gente precisa encerrar e a gente agradece a sua participação, tá bom? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Pessoal, muito obrigada a vocês. Eu adorei estar aqui, adorei poder falar um pouquinho desse universo infantil que é tão especial. Espero que eu não tenha falado muito. Muito obrigada. A gente continua essa conversa no nosso Instagram. Tchauzinho.